Olá, dando seguimento ao Clube do Eco. O tema de hoje é a transposição das grandes artérias. Meu nome é Jéssica Cândida, sou fellow em ecocardiografia pediátrica e esta apresentação faz parte do programa de fellow da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. A referência utilizada foi o nosso livro base, Talgueva, capítulo 25 da terceira edição. Então, temos por definição que a transposição das grandes artérias é a anormalidade cardíaca na qual a aorta ela está alinhada com o ventrículo direito e a artéria pulmonar está alinhada com o ventrículo esquerdo, resultando então em conexões ventrículo-arteriais discordantes. Na forma mais comum da transposição das grandes artérias, então a transposição simples ou com septo interventricular íntegro, a anatomia segmentar é tipicamente em sítios sólidos, concordância atroventricular, né? Então, átrio direito concordando com o ventrículo direito, átrio esquerdo concordando com o ventrículo esquerdo, e discordância ventrículo arterial. Então, a aorta anterior e a direita da artéria pulmonar. E temos também uma continuidade entre as válvulas mitral e a pulmonar, um forame oval que geralmente está patente ao nascimento, mas ele pode ser pequeno ou ausente. Isso pode resultar em cianose grave devido à falta de mistura, né, atrial. E um defeito do septo atrial verdadeiro, né, uma comunicação interatrial do tipo ósseo secundo ou outros defeitos atriais são menos comuns. E a maioria dos pacientes com transposição das grandes artérias apresenta a persistência do canal arterial. A anatomia, né, já pensando agora nos defeitos associados, né, à transposição das grandes artérias, nós temos a comunicação interventricular, que é o defeito mais comum, a veia cava superior esquerda persistente, conexão anômala total das veias pulmonares, defeito do septo atrioventricular da forma total, anomalia das válvulas atrioventriculares, obstrução das vias de saídas ventriculares, coartação de aorta e justaposição dos apêndices atriais. Então, nós temos que lembrar que a anatomia das vias de saída ventricular, ela é muito importante no manejo cirúrgico dessa patologia, né? As anormalidades das vias de saída, elas podem causar obstrução, e isso é importante na hora de indicação, por exemplo, de uma cirurgia de Jatene, né? O arco aórtico à esquerda é a norma, mas também pode ocorrer um arco aórtico à direita, com outras patologias associadas, como interrupção do arco. Já que a CIV é o defeito mais comum associado à transposição das grandes artérias, ela ocorre em aproximadamente 40, 45% dos casos, então nós vamos falar dos diferentes tipos de comunicação interventricular associada à transposição. Então, a mais comum seria a perimembranosa, em torno de 33%, de via de saída com mau alinhamento anterior ou posterior, em 30%, muscular trabecular, em 25%, e as de via de entrada ou duplamente relacionada, em 5%. É importante também aqui ressaltar que os pacientes com transposição que têm a CIV de mau alinhamento posterior, ela geralmente não pode ser submetido à cirurgia de Jatene, porque essa obstrução será, né, subaórtica e pode ser grave. Então, a ecocardiografia, ela é a modalidade de imagem, né, de escolha em crianças com transposição de grandes artérias, e atualmente a maioria dos pacientes é encaminhado para a correção cirúrgica com base apenas no diagnóstico ecocardiográfico. Portanto, uma descrição, né, abrangente, detalhada da anatomia cardiovascular e da adequação do reparo cirúrgico, ela é fundamental para o sucesso terapêutico. Então, além disso, a ecocardiografia, ela também é frequentemente usada para orientar a atroseptostomia, né, com balão, que muitas vezes é o passo inicial e fundamental para o tratamento dessa patologia. E, então, em particular, os seguintes elementos da anatomia e da função cardiovascular, eles devem ser avaliados. Então, a anatomia segmentar, a avaliação das conexões venosas sistêmicas e pulmonares, a avaliação do septo atrial, localização da comunicação interatrial, o tamanho dessa comunicação, a direção e o fluxo, né, a velocidade do fluxo, o gradiente médio do fluxo transatrial, a avaliação da justaposição dos apêndices atriais, a avaliação da morfologia da válvula atrioventricular, se ela possui fenda, straddling, inserções anormais, a função dessa válvula, se tem estenose, se tem regurgitação, e determinação do tamanho e da função dos ventrículos. Já na avaliação da comunicação interventricular, nós devemos identificar o tipo dessa CIV,
o tamanho, a restrição do fluxo, a direção do fluxo e a justaposição dos apêndices atriais. Nas conexões ventrículos arteriais, né, a posição da aorta em relação à artéria pulmonar, a avaliação do alinhamento comissural das válvulas semilunares, determinação da presença e da gravidade da obstrução da via de saída, se presente, identificar qual é o mecanismo dessa obstrução, o tamanho, a anatomia e a função da válvula semilunar, se ela também tem alguma insuficiência ou estenose associada, determinação da anatomia da artéria coronária, presença ou não do canal arterial, o seu tamanho, a direção do seu fluxo e a avaliação da lateralidade do arco aórtico. Né? A gente precisa descartar se tem hipoplasia do arco, se tem coartação associada. Então, aqui nós temos um checklist de avaliação pré-operatória. Esse checklist ele foi elaborado por uma das chefes do nosso serviço, doutora Camila, e aqui ela listou o que devemos avaliar em cada janela ecocardiográfica. E a gente precisa lembrar que algumas estruturas elas vão ser avaliadas em mais de um corte, né, em mais de uma janela. Então, aqui está dividido em corte subcostal, apical 4 câmaras, paraesternal alto e o supraesternal. Então, a avaliação ecocardiográfica no corte subcostal. Quando a gente inicia um exame ecocardiográfico, a gente inicia pela análise sequencial segmentar, né? Então, pelo corte subcostal, identificando os citos, que é a lateralidade dos órgãos, né? No caso da transposição das grandes artérias, a maioria tem citos sólidos, então a veia cava inferior, ela está anterior e à direita, e a aorta está posterior e à esquerda. Então, essa é uma imagem, né, do nosso serviço, evidenciando os citos sólidos. Depois de estabelecer os citos dos órgãos abdominais, é feita uma varredura, né, com o transdutor no plano subxifoide, para demonstrar as conexões sistêmicas e venosas com o coração. Aqui a gente já consegue avaliar o septo atrial, as conexões e o alinhamento atrioventricular e ventrículo arterial e os grandes vasos. Então, aqui na imagem da letra A, a gente identifica as grandes artérias, né, paralelas, né, a aorta anterior, a artéria pulmonar. E aqui no Doppler, a gente identifica até a persistência de um canal arterial saindo aqui da artéria pulmonar. À medida que a gente vai varrendo o transdutor de posterior para anterior, a artéria pulmonar ela é vista, né, bifurcando. Então, aqui nessa imagem, a artéria pulmonar, a gente já identifica que ela se bifurca aqui na frente nos ramos de pulmonar direita e esquerda. E nessa visão também a gente normalmente avalia a aorta e a gente já consegue identificar a origem das coronárias, né, da raiz da aorta. Então, facilita também a distinção do que é a aorta e do que é pulmonar. No subcostal ainda, geralmente a gente observa, né, as grandes artérias paralelas, né, elas não se cruzam como a gente identifica em um exame normal, né? Essa imagem, ela também pode nos mostrar a justaposição dos apêndices atriais. Então, aqui no vídeo também no nosso serviço, nós temos aqui a artéria aorta, né, saindo do ventrículo direito, e a pulmonar saindo do ventrículo esquerdo. Ainda no subcostal, agora já avaliando o septo interatrial, então, girando o transdutor no sentido horário, em torno de 4 a 6 horas, aqui a gente identifica no Doppler, abre um pouco aqui a veia cava superior, né? E a gente identifica a presença da comunicação interatrial. Aqui a gente precisa lembrar sempre de avaliar o seu tamanho, avaliar se ela é restritiva ou não, para podermos indicar o procedimento de atroseptostomia por balão, para que haja essa mistura de sangue no nível atrial. Né? Então, a gente avalia também a direção do fluxo, se o shunt é esquerda ou direita, se ele é bidirecional. Aqui, a gente já consegue identificar a presença de uma comunicação interventricular. Agora, sobre o corte apical 4 câmaras. As vistas apicais, ela permite a avaliação das vias de entrada e as vias de saída ventriculares e do septo ventricular. Essa visualização ela é ideal para avaliarmos, né, as válvulas atroventriculares, se existe ou não a presença de alguma estenose ou regurgitação através do color Doppler. Então, aqui na imagem, nós temos
átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, o septo interventricular, as válvulas. Então, com o Doppler, nós também avaliaríamos, né, a função dessas válvulas. Aqui a gente consegue ver que o ventrículo esquerdo ele tem uma dilatação moderada. A gente avalia também a contratilidade de ambos os ventrículos, nesse caso preservada. Aqui agora com o Doppler, né, a gente pesquisa as comunicações interventriculares. Precisamos excluir principalmente a CIV muscular. Além disso, na janela apical, ela também fornece um ângulo ideal para a investigação da via de saída do ventrículo esquerdo, né? Então, aqui a gente consegue já um corte 4 câmaras, mas abrindo para uns 5 câmaras, onde a gente avalia a via de saída do ventrículo esquerdo para ver se existe alguma obstrução sobre a janela parasternal. Ela também fornece informações anatômicas e funcionais complementares, principalmente o curso, né, paralelo aqui das grandes artérias, né, a gente identifica que no eixo longo, né, o parasternal do eixo longo, as artérias normalmente elas estão longitudinalmente no mesmo plano. Então essa visão parasternal, ela também demonstra que uma continuidade fibrosa da válvula mitral para a pulmonar, que é comum nos casos de transposição das grandes artérias. E a válvula aórtica, né, que é vista aqui na região anterior à válvula pulmonar, e ela é sustentada por uma espécie de infundíbulo. Então, os vasos aqui em paralelos, né? Aqui ainda no paraesternal, nós devemos realizar as medidas dos anéis valvares. Aqui nessa imagem anterior, aqui nessa imagem que eu mostrei anteriormente, ela também demonstra aqui a falha, né, do septo interventricular, né, então uma comunicação interventricular ampla. Ainda no paraesternal, nessa imagem a gente identifica as duas grandes artérias, né, a artéria pulmonar bem dilatada e a artéria aorta, a aorta, né, com uma dimensão reduzida quando comparada à pulmonar. Aqui no paraesternal já em eixo curto, ele é usado para determinar as relações espaciais das válvulas semilunares, né, da aorta e da pulmonar. Então, uma orientação paralela das duas. Isso vai gerar essa imagem que nós identificamos aqui, delas em dois círculos, né? Então, a aorta anterior e a pulmonar posterior. Essa é o mais comum, mas ela também pode se apresentar de diferentes formas, né? Como lado a lado, ou discretamente anterior ou para a esquerda, isso também pode acontecer. Aqui também num eixo curto, mas para o ápice do coração, a gente consegue avaliar a geometria do septo, né? Avaliar a força dos ventrículos no momento da contração ventricular, se esse ventrículo ele tem condições para conduzir uma circulação sistêmica, né? Para avaliar a possibilidade da correção cirúrgica pela técnica de Jatene. Então aqui a gente vai identificar se o septo interventricular ele abaula durante a contração, se ele se retifica. Aqui no Doppler também a gente até identifica uma presença de comunicação interventricular. Então, se esse septo ele se retifica, a gente classifica ele como em tipo 2. Isso significa que caiu a pressão do pulmonar, né? E o ventrículo direito ele está sob uma pressão igualada do ventrículo esquerdo. E essa imagem é de um septo do tipo 3, né? Que é quando ele abaula para o ventrículo esquerdo e forma essa espécie que a gente chama de banana shape, né? Do ventrículo. Então, aqui já mostra que a pressão do ventrículo direito ela já está suprassistêmica. Então, nesse caso, não é indicada a cirurgia de Jatene, né? Ao menos que seja feito um preparo antes desse ventrículo. No corte parasternal alto, nós devemos avaliar principalmente, né, as artérias coronárias, a posição relativa das válvulas pulmonar e aórtica que já foram identificadas no corte anterior e as comissuras valvares. A origem, né, da artéria coronária direita nessa imagem, ó, e a coronária esquerda aqui nessa outra imagem, com aqui ela se bifurcando, né, em descendente anterior e na CX, na circunflexa. A anomalia de coronária mais frequente, mais comum nos casos de transposição das grandes artérias, é a circunflexa,
se originando da artéria coronária direita. Então, aqui um ósseo, né? E a artéria coronária direita, e aqui se ramifica a circunflexa. Lembrar também dos casos em que as artérias elas são intramurais, isso também é importante na hora da correção cirúrgica. Aqui nós também avaliamos a posição relativa da aorta com a pulmonar, ainda num parasternal mais alto. Então, a aorta anterior e a direita da artéria pulmonar. Num corte, né, supraesternal, que seria o último corte do exame ecocardiográfico, nós devemos avaliar o arco aórtico, todo o seu segmento, a origem dos vasos da base e também todos os seus segmentos. Devemos verificar se há ou não a presença do canal arterial, lembrando que a posição do canal arterial na transposição das grandes artérias, normalmente, ele fica paralelo ao arco aórtico. Então, aqui nós temos a aorta, o canal arterial paralelo a ela e a pulmonar. Então, a gente precisa também avaliar se há defeitos, né, associados a esse arco aórtico. Neste caso aqui do vídeo, que também do nosso serviço, nós temos uma coartação de aorta importante associada. A coartação, ela é mais incomum nos casos de transposição das grandes artérias, né? Então, aqui, esse seria o arco aórtico de calibre reduzido, e esse maior seria o canal arterial, já para a artéria pulmonar esquerda. Então, outra indicação do estudo ecocardiográfico é guiar a atroseptostomia por balão. Esse procedimento, ele é realizado à beira-leito, né, em UTI. É indicado quando o paciente ele apresenta uma CA restritiva, portanto, uma CA menor do que 4 milímetros, ou ao foramen valpérvio, né? Através do ecocardiograma, nós precisamos avaliar o fluxo no pré e no pós-procedimento, identificarmos a posição do balão antes do hemodinamicista tracioná-lo, né? Devemos garantir que ele não esteja acometendo a válvula mitral, o apêndice atrial esquerdo e as veias pulmonares. E após a atroseptostomia, nós devemos avaliar o tamanho da comunicação atrial que foi criada para determinar se precisa ou não de uma nova tração desse septo. E avaliar também complicações, como a presença de derrame pericárdico. Então, aqui nessa imagem é um vídeo, né, mostrando o átrio e a tração do balão, criando essa comunicação interatrial. Como que eu vou saber se essa atroseptostomia ela foi efetiva, né? Então, nós devemos avaliar se a comunicação interatrial resultante ela é maior ou igual a 4 milímetros, se tem uma ampla mobilidade das margens da CIA, analisar o fluxo do sangue através dos átrios e nós iremos identificar a elevação da saturação periférica do oxigênio. Já sobre acompanhamento do pós-operatório. Então, em todos os casos, né, independente da técnica cirúrgica abordada, nós devemos avaliar a função ventricular, a presença de CIA ou de CIV residual, avaliação detalhada das válvulas neo-aorta e neopulmonar, avaliar os locais de sutura e o fluxo coronariano. Lembrando que as lesões residuais mais comuns são dilatação da neo-aorta e a estenose supravalvar pulmonar, e o fluxo coronariano que sempre deve ser investigado, né, principalmente na cirurgia de Jatene. Falando sobre Jatene, então, as complicações mais comuns são estenose, oclusão aguda da artéria coronária, estenose das artérias pulmonares direita e esquerda, estreitamento supravalvar da neo-aorta ou da neopulmonar e hipertensão pulmonar. Então, na cirurgia de Jatene, a gente tem que lembrar da manobra, né, de Lecomte, que seria essa tração, né? O cirurgião ele traz as pulmonares abraçando a aorta. Então, essa é a imagem que a gente deve procurar no ecocardiograma, né? Que é o local onde normalmente ocorre estenose. A cirurgia de Rastelli, né? Então, é realizado um fechamento da comunicação interventricular, que vai tunelizar o VE para a aorta. Então, a gente precisa identificar se tem presença de CIV residual, estenose do homem-enxerto, né, se tem regurgitação, avaliar essa tunelização, se há presença de obstrução subvalvar aórtica, também avaliar a estenose dos ramos pulmonares e a função ventricular. Já a cirurgia de Senning, ela é indicada para os casos mais tardios,
tardios, né, onde infelizmente não foi possível realizar a troca a nível dos grandes vasos, então é realizada uma troca a nível atrial, que vai direcionar o fluxo das veias cavas para o ventrículo esquerdo, que é a circulação pulmonar, e vai direcionar o fluxo das veias pulmonares para o ventrículo direito, que será o ventrículo sistêmico, que vai para a aorta. Então, nós iremos avaliar o estreitamento dos túneis venosos, sistêmicos ou pulmonar, a insuficiência valvar tricúspide, a disfunção do ventrículo direito, que acabou sendo o ventrículo, então, sistêmico, e se há a presença de arritmias atriais pelos pontos de sutura. Finalizando, eu gostaria de enfatizar a importância do ecocardiograma fetal, porque ele torna possível o diagnóstico precoce, né, e assim um acompanhamento mais adequado para essa gestante, com indicação de realizar o parto, né, em serviços de referência. No ecocardiograma fetal, é importante a avaliação do septo atrial, né, para identificar se há a presença de um forame oval restritivo ou se o septo interatrial é íntegro, porque essas condições elas podem resultar em cianose logo após o nascimento e indicação de atroseptostomia. Então, aqui na imagem, nós temos o ventrículo direito, né, ligado à aorta, o ventrículo esquerdo ligado à artéria pulmonar. Aqui a posição seria para a direita, para a esquerda, e aqui a coluna vertebral. Isso, obrigada.